Saudações amigos, vamos dar continuidade à leitura do livro O Efeito Sombra. Paramos anteriormente no subtítulo A Saída. Deixe-me resumir o exposto até agora em 3 frases. A dualidade está onde você está. A sombra cercou com uma névoa de ilusão. Seu self dividido é a primeira e mais danosa ilusão. Agora, vamos nos enganjar num problema pessoalmente, vendo se o diagnóstico de fato se encaixa. A sombra pode ser difícil de ser vista, olhando ao redor e a qualquer hora. Para a maioria de nós, a vida diária não é patológica. Embora os especialistas nos digam que a violência doméstica e sexual é muito mais frequente do que queremos admitir, e apesar de os distúrbios depressivos e de ansiedade continuarem a aumentar em proporções alarmantes, as pessoas costumam achar fácil negar o lado mais sombrio da natureza humana. Portanto, é importante saber que a sombra não é um bicho-papão. Qualquer coisa que o mantenha inconsciente é resultado da sombra, porque ela é o esconderijo da dor e do estresse. Explosões de violência em massa ocorrem quando o estresse social não pode mais ser contido. A violência doméstica ocorre quando o estresse pessoal não pode ser mais contido. O preço de se manter inconsciente é muito alto. Vamos tornar isso mais pessoal. As forças que têm sido empregadas ao longo do tempo na criação da sombra coletiva estão sendo usados por você hoje. O inconsciente pode parecer um mar amorfo, um caos sombrio de impulsos, ímpetos, segredos e tabus, todos misturados. Mas podemos separar os vários núcleos e lhes dar sentido. Considere o assunto a seguir. Eu e minha sombra. Como tudo na vida, criar uma sombra é um processo. Ninguém procura aumentar o poder da sombra, mas todos nós o fazemos. A sombra aumenta sempre que você recorre ao seguinte: manter segredos de você mesmo ou dos outros. Uma vida secreta dá a sombra material para evoluir. Formas de segredo são negação, fraude deliberada, medo de expor quem você é e condicionamento em função de uma família desequilibrada. Fomentar culpa e vergonha. Todos somos falíveis. Não há ninguém perfeito. Mas se você se sentir envergonhado de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder. Ser injusto com você mesmo e com os outros. Se você não consegue encontrar um meio de liberar sua culpa e vergonha, é muito fácil concluir que você e os outros as merecem. O julgamento é a culpa usando uma máscara para disfarçar a sua dor. Precisar de alguém para culpar. Uma vez que você decida que sua dor interior é uma questão moral, não terá problemas em culpar outras pessoas que julguem inferior a você de alguma forma. Ignorar as próprias fraquezas ao criticar os que estão à sua volta. Esse é o processo de projeção que muitos não enxergam, nem compreendem muito bem. Mas, sempre que você tentar explicar a situação como um ato de Deus ou do diabo, você está projetando. O mesmo vale para identificar eles, as pessoas mais que causam problemas. Se você acredita que o problema está com eles, você projetou o seu próprio medo, em vez de assumir a responsabilidade por ele. Separar-se dos outros. Se chegar a ponto de sentir que o mundo está dividido entre eles e nós, você vai naturalmente identificar seu lado como um lado bom e escolhê-lo. Esse isolamento aumenta a sensação de medo e desconfiança, ambiente em que a sombra prospera. Lutar para manter o mal contido. No fundo do ciclo, as pessoas estão convencidas
de que o mal está à espreita, em toda parte. O que realmente aconteceu é que os criadores da ilusão estão sendo iludidos por suas próprias criações. Tudo se juntou para dar à sombra um imenso poder. Demos o primeiro passo para remover o poder da sombra, ao expor os processos que a alimentam. Existe uma espiral declinante. Ela começou com o pensamento de que é preciso manter segredos. Depois, esses segredos, ao invés de permanecerem silenciosamente escondidos, tornam-se a fonte de vergonha e culpa. Entra o julgamento pessoal. É doloroso demais conviver com isso. Então, você procura alguém de fora para culpar. A espiral acaba levando ao isolamento e à negação. Quando você se encontrar lutando contra o pecado e o mal, já terá perdido de vista o fato básico que salvaria. Não é a redenção do diabo. O fato básico é que você ingressou em todo esse processo por vontade própria, fazendo simples escolhas. Sendo assim, para escapar, precisa fazer escolhas opostas. Dividir essas escolhas em 4 categorias, como passos a serem dados. Pare de projetar, desprenda-se, abra mão do julgamento pessoal. Reconstrua seu corpo emocional. As escolhas básicas da vida estão disponíveis para todos. Tornamos as decisões opostas o tempo todo. A sombra nos persuadiu a culpar os outros em vez de assumir a responsabilidade. Ela nos diz que somos indignos de amor e respeito. Promove a raiva e o medo como reações naturais à vida. Todos nós estamos emaranhados nessas escolhas desastrosas. Elas sufocam nossa vida e tiram toda a alegria. Portanto, nada é mais urgente do que reverter o processo, e quanto mais cedo, melhor. Passo 1. Pare de projetar. A sombra, segundo Jung, nos diz para ignorar as próprias fraquezas e projetá-las nos outros. Para evitar a sensação de que não somos bons o bastante, enxergamos os que estão ao nosso redor como se fossem suficientemente bons. Inúmeros exemplos vêm à mente. Alguns são triviais, enquanto os outros são uma questão de vida ou morte. A mais recente atriz de sucesso no cinema é criticada por perder peso demais, enquanto uma nação inteira se torna mais obesa. Movimentos contra a guerra são denunciados como antipatriotas, enquanto todos estão pagando impostos para matar cidadãos de um país que nunca fez mal algum à América. Todos usam a projeção como uma defesa para evitar olhar para dentro de si mesmos. Perceba que essa é uma defesa inconsciente. O molde da projeção é a seguinte afirmação: não posso admitir o que sinto, então imagino que você sinta. Consequentemente, se você não consegue sentir a própria raiva, rotula um grupo da sociedade como violento e temível. Se você inconscientemente sente uma atração sexual que considera tabu, tal como atração por alguém do mesmo sexo ou pensamento de infidelidade, você acha que os outros estão direcionando esse tipo de atração a você. A projeção é muito efetiva. Um falso estado de autoaceitação é criado com base em "eu estou bem, mas você não está". No entanto, a autoaceitação se estende a outras pessoas. Quando você está bem consigo mesmo, não há motivo para determinar que o outro é que não está bem. Você está projetando? Aqui estão algumas formas típicas que a projeção pode assumir. Superioridade.
Eu sei que sou melhor que você. Você deveria de ver e reconhecer isso. Injustiça. Há uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo. Ou, eu não mereço isso. Arrogância. Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até a sua presença me irrita. Você está me atacando, então não estou ouvindo. Culpar os outros. Eu não fiz nada, é tudo culpa sua. Idealizar os outros. Meu pai era como um deus quando eu era pequeno. Minha mãe era a melhor mãe do mundo. Ou, o homem com quem eu me casar será o meu herói. Preconceito. Ele é um deles e você sabe como eles são. Ou, cuidado, esse tipo de gente é perigosa. Ciúme. Você está pensando em me trair. Posso ver isso. Paranoia. Eles querem me pegar. Ou, eu vejo a conspiração que ninguém mais vê. Sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na sombra, que você não consegue encarar. Aqui estão alguns exemplos. A superioridade camufla o sentimento de fracasso, ou de que os outros o rejeitariam se soubessem quem você realmente é. A injustiça camufla o sentimento de pecaminosidade, ou a sensação de que você é sempre culpado. A arrogância camufla a raiva acumulada, e abaixo dela há uma dor profundamente arraigada. A defensiva camufla a sensação de que você é indigno e fraco. A menos que você se defenda dos outros, eles começarão a atacá-lo. Culpar os outros camufla a sensação de que você está agindo errado e devia se envergonhar. Idealizar os outros camufla a sensação de que você é uma criança fraca, indefesa, que precisa de proteção e cuidados. O preconceito camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado. O ciúme camufla seu próprio impulso de desvio ou um senso de inadequação sexual. A paranoia camufla uma ansiedade entranhada e sufocante. Como você pode ver, a projeção é muito mais sutil do que se imagina. No entanto, é uma porta aberta para a sombra. É uma porta dolorosa, já que aquilo que é visto como falha nos outros mascara seu sentimento em relação a você mesmo. O ideal seria que pudéssemos parar de culpar e julgar de uma vez por todas. Na realidade, desfazer a sombra é sempre um processo. Para interromper a projeção, você precisa enxergar o que está fazendo, entrar em contato com o sentimento oculto sob a superfície e fazer as pazes com esse sentimento. Veja o que você está fazendo. É fácil reconhecer quando se está projetando? Uma dica é a negatividade. A projeção nunca é neutra. Ela se manifesta como uma energia negativa, porque o que está sendo camuflado é negativo. Isso acaba sendo um auxílio. Você sabe quando está se sentindo zangado ou ansioso. Esses são sentimentos sombrios, mas quando você está direcionando sua raiva a alguém ou alguma coisa, ou vendo razões para temer por toda parte, a negatividade está presente. Você tem um exemplo claro de projeção. Espero que consiga enxergar a diferença entre os sentimentos e a projeção desses sentimentos. Sentir raiva é útil, mas direcionar a raiva aos outros, culpando-os, não é. A sociedade quer que você continue culpando, porque pensar em nós versus eles é um modo muito ruim de manter uma sociedade unida. Daí a voz em sua cabeça que quer pegá-los. Os terroristas, os comunistas, sem Deus, os criminosos, os traficantes, os molestadores de crianças.
A lista é interminável. Ao invés de aceitar todos os motivos para culpá-los e julgar todas as faltas deles por razões que possam ser válidas, siga um caminho diferente, olhe para si mesmo e veja o que esse jogo de culpar os outros revela sobre você. Uma vez, durante uma palestra do notável professor espiritual J. Krishnamurti, alguém na plateia levantou para fazer uma pergunta. Quero paz no mundo. Abomino a guerra. O que posso fazer para ajudar a alcançar a paz? Pare de ser causa da guerra, respondeu Krishnamurti. O espectador ficou perplexo. Não sou a favor da guerra, só quero a paz. Krishnamurti sacudiu a cabeça. Dentro de você está a causa de todas as guerras. É a sua violência, oculta e negada, que conduz às guerras de todo tipo. Seja dentro de seu lar, contra outros da sociedade ou entre nações. Sua resposta nos deixa incomodados, mas acho que é verdadeira, pois o Rishi védico proclamou: você não está no mundo, o mundo está em você. Se é assim, portanto, a violência no mundo está em cada um de nós. Antes de surgir o conceito de sombra, tal afirmação teria parecido mística. Mas, uma vez que você está participando do self compartilhado, também consegue ver que todos os impulsos de raiva, medo, ressentimento e agressão seguem diretamente de você ao inconsciente coletivo e depois voltam. Percebo que nem sempre é fácil se flagrar projetando a própria negatividade oculta. A negação é poderosa, a sombra é sorrateira. Quando você idealiza alguma outra pessoa, um herói a quem acha perfeito, fica difícil de ver qualquer negatividade submersa. Mas existe, porque essa fantasia de perfeição em outra pessoa esconde um profundo senso de inferioridade em você. Mas, se você voltar à tabela sobre projeção e consultá-la com frequência, achará mais fácil se flagrar utilizando essa defesa. Entre em contato com seus sentimentos ocultos. No instante em que você estiver projetando um sentimento oculto, é a hora de entrar em contato com ele. Não adie. A porta da oportunidade se fecha rapidamente. Mas, antes de se fechar, há uma abertura. Antes de erguer sua defesa, você, de fato, sente aquilo que não quer sentir. Aqui está um exemplo que me foi dado por um jovem. Ele era muito pobre quando estava na faculdade, mas tinha amigos prósperos que costumavam convidá-lo para jantar. Uma noite, ao redor da mesa, ele se lembrou de uma história curiosa. Lembra-se de quando você esteve em Londres no último verão? Perguntou ele ao anfitrião. Você e sua mulher começaram a discutir bem ali na calçada. Os dois levantaram o tom de voz, enquanto eu me mantive calado, em pé. Vocês estavam tão ocupados gritando que nem perceberam a van que parou ao lado. Na lateral da van estava escrito Fúria Azul. Acho que esse é um exemplo de sincronismo ou algo assim. Os outros convidados assentiram e a conversa prosseguiu. Mas depois a anfitriã chamou o jovem de lado. Por que você quis nos humilhar daquela maneira? Perguntou ela zangada. Não estava humilhando vocês, protestou ele. Estava contando uma história que achei interessante. Volte, disse a anfitriã. Coloque-se num instante em que você decidiu contar a história. O que sentiu? O jovem sacudiu os ombros. Nada. A história me veio à mente. Ela sacudiu a cabeça. Não. Naquele momento você teve um impulso malicioso. Não foi qualquer história que lhe veio à mente. Foi uma que nos deixasse constrangidos.
Não são muitas pessoas que têm a coragem nem a perspicácia de analisar um momento passageiro. Dessa forma, o confronto funcionou para o bem do jovem. Ele me disse: eu não me defendi automaticamente. Voltei àquele momento e ela estava certa. Tinha sentido inveja naquele instante. Ali estava eu, a uma mesa de comida e vinho que não tinha como pagar. De certa maneira, era humilhante estar ali, sabendo que não poderia retribuir, motivo pelo qual, para esconder a própria humilhação, ele reverteu a situação e contou uma história que humilhasse as outras pessoas. Neste pequeno exemplo, podemos ver os traços necessários. Caso queira sentir o que está oculto por dentro, alerta, boa vontade, honestidade e coragem. Ou, colocando de outra forma, se você não para e pergunta a si mesmo: o que estou realmente sentindo agora? Está dando as costas para o alerta. A boa vontade, a honestidade e a coragem. Está deixando que a sombra vença. Faça as pazes com os seus sentimentos. Uma vez que pode sentir o que realmente está ali, você tem uma escolha. Na verdade, várias escolhas. Pode empurrar um sentimento de volta para dentro, pode se culpar por não ser uma boa pessoa, pode atacar o sentimento, lamentar ou se desculpar por ele. Nenhuma dessas alternativas é produtiva, pois conduzem às mãos da sombra, reforçando o sentimento indesejado e tornando-o ainda mais indesejável. Parece estranho, mas o sentimento tem sentimentos. Sendo parte de você, eles sabem quando são indesejados. O medo coopera ao se esconder. A raiva coopera fingindo não existir. Isso já é metade do problema. Como você pode curar um sentimento indesejado quando ele está agindo contra? Não pode. Até que você faça as pazes com seus sentimentos negativos, eles persistirão. A maneira de lidar com a negatividade é reconhecê-la. Não é necessário nada mais. Nada de confrontos dramáticos, nada de catarse. Sinta o sentimento, seja ele raiva, medo, inveja, agressividade ou qualquer outra coisa, e diga: eu o vejo, você me pertence. Você não precisa se sentir bem quanto ao sentimento indesejado. Isso é um processo. A raiva e o medo retornarão, assim como qualquer emoção profundamente oculta. Quando uma delas voltar, reconheça. À medida que o tempo for passando, a mensagem será compreendida. Seus sentimentos indesejados começarão a se sentir indesejados. Quando isso acontecer, você começará a ouvir a história deles. Dentro de todo sentimento há uma história. Sou assim por essa razão. Seja aberto à história que surgir, independentemente de qual seja. Todo o trauma do passado, de um acidente automobilístico, a uma rejeição amorosa. Desde perder o emprego até fracassar na escola. Tudo isso depositou resquícios na sombra. Você vem acumulando o que alguns psicólogos chamam de débito emocional com o passado. Para pagar esses débitos, ouça a história que há por trás dele. Digamos que a história seja: jamais superei o fato de não ter conseguido entrar para o time de futebol. Ou, sinto-me culpado por ter roubado dinheiro da bolsa da minha mãe. A maioria das histórias está enraizada na infância, porque essa é uma época do aprendizado, da culpa, da vergonha, do ressentimento, da inferioridade, de toda a negatividade básica que trazemos conosco. Tendo ouvido a história, seja receptivo.
Diga a si mesmo que você teve uma razão válida para se ater à negatividade. Você não tinha escolha, porque o sentimento foi secretamente guardado, depois permaneceu escondido. Dessa forma, você não fez nada de errado. E sentimentos antigos ficam por perto para protegê-lo e se ferir do mesmo modo. Agora, faça as pazes com isso, e você terá transformado algo negativo em positivo. O medo não permaneceu para feri-lo. Ele achou que você precisasse estar atento no caso de outra mágoa. Caso outra garota o rejeitasse, outro parente debochasse de você, outro patrão o despedisse, mas essas coisas não vão mais acontecer, pelo menos não exatamente da mesma maneira. A última coisa que você quer é reciclar essas antigas emoções. É claro que isso é bem tentador. Presos a uma situação frustrante, todos somos tentados a recorrer ao nosso estoque de emoções, de onde tiramos a raiva. Em momentos de tensão, recorremos à ansiedade. No entanto, se continuar reciclando antigas emoções, vai acabar apenas reforçando o passado. Nenhum de nós precisa se proteger de uma infância que já passou há muito tempo, mesmo que situações semelhantes aconteçam, não que alguém possa prevê-las. Todos nós já somos excessivamente protegidos. Não guardamos uma única razão para sermos temerosos, mas dúzias e dúzias, e para não esquecê-las, participamos do medo coletivo dos inimigos, do crime, dos desastres naturais e outros mais. Não há mal algum em fazer as pazes com o medo e a agressividade, se você puder. A psique ainda lembrará o que for necessário. Depois de ter aprendido a lidar com a projeção, você pode fazer a pergunta seguinte: por que precisa se defender? Essa se torna uma questão-chave, pois leva ao questionamento do principal motivo da existência da sombra. Então, amigos, é isso. Paramos na página 26, no subtítulo Passo 2, Desprenda-se. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.